Olá, seja bem-vindo a mais um JC Business. No programa de hoje, a gente vai falar com você, que é empresário, gestor, líder de equipe e quer ter o seu time de alto desempenho. E eu convidei o nosso parceiro do JCB, Eduardo Gomes de Matos, da Gomes de Matos Consultoria, para elencar um pódio com 5 princípios para liderar uma equipe de alta performance. Seja bem-vindo mais uma vez, Eduardo. Obrigado, Bianca. Prazer sempre estar aqui com você. A gente que agradece. Bom, antes da gente começar a fazer esse top 5, eu peço primeiro que você nos explique do que é formada uma equipe de alta performance. Uma equipe de alta performance, uma equipe de alto desempenho que a gente chama, a gente não tropeça com elas. O primeiro ponto que a gente tem que destacar é isso, a gente forma essas equipes. Essas equipes são formadas. Então, esse termo nasceu em 1992, um termo chamado Dream Team, né? O time dos sonhos. E qual era o time dos sonhos? Era o time de basquete americano, das Olimpíadas de 1992. Então, esse time era formado por ninguém mais, ninguém menos do que Michael Jordan, Magic Johnson, né? Larry Bird. Então, eram grandes astros que formaram um time, mas não só eles eram grandes astros, mas eles tinham uma convergência, uma coesão muito forte entre eles, que aquele time se transformou no Dream Team. E no Brasil, nós tivemos Dream Teams? Temos Dream Teams. A seleção de 1970, a maioria não assistiu esses jogos, né? Eu também era muito criancinha, mas assisti esses jogos através de vídeos históricos, onde tinha Pelé, Tostão, Jairzinho, Clodoaldo, Carlos Alberto, Félix e tantos outros grandes jogadores, é considerado mundialmente como um Dream Team. Nós tivemos alguma coisa parecida em 1982 com a seleção brasileira novamente, com Zico, Falcão, Careca e tantos outros grandes jogadores. Mas aí como é que esse Dream Team saiu dos campos e das quadras e passou para dentro das empresas? Isso. Então, sempre o aprendizado, a gente busca esses aprendizados, essa convergência, essa multidisciplinaridade entre as matérias. Então, a gente aprende muito com os esportes. Os esportes aprendem muito com os negócios. Então, sempre existe essa similaridade entre a gente buscar o que dá certo nos esportes e trazer para dentro do negócio. Então, existem 5 grandes princípios para a gente formar um Dream Team. Quais são esses princípios que eu devo adotar como empresário, como gestor, como líder de equipe para eu ter esse time de alto desempenho? Porque qual é a diferença, Bianca, entre 1970, a seleção brasileira, e de 82? Que a de 70 foi campeã, a de 82 não foi campeã. Então, um time de alto desempenho, ele entrega resultados. Ele pode ter talentos, mas se ele não entregar resultados, ele não é um time de alto desempenho. Então, que pensando nessas peças desse time, é um time que tem competência, é um time criativo, é um time que está em sintonia também? Que tem coesão, convergência de valores, convergência de comportamentos, confiança, respeito um com o outro, né? E um conhece ao outro. Então, quando o Gerson, na década de 1970, pega a bola para fazer o 4º gol do Brasil contra a Itália na final, ele nem olhou para onde ia dar a bola. Ele deu a bola para a direita, mas estava olhando para a esquerda. Mas ele sabia que o Carlos Alberto Torres estaria lá, porque ele conhecia o time. Uns conhecem aos outros, uns suportam aos outros, uns colaboram com os outros, vivenciam os mesmos valores. Então, essa é uma das dicas importantes para quem está nos assistindo. Então, essa equipe também tem que ser bastante diversa, de personalidades diferentes e capacidades diferentes também. Isso é um grande erro que a maioria dos líderes cometem. Ele quer que o time seja a cara dele. Ele quer que seja um espelho dele. E o time diverso, o time que tem essa diversidade, essas multicompetências, isso é o que vai dar riqueza ao time. Não adianta eu ter num time de basquete só armador. Não adianta eu ter só pivô, eu tenho que ter pivô, tenho que ter armador, tenho que ter ala. Na mesma coisa num time de futebol, na mesma coisa dentro de uma empresa. Eu preciso ter pessoas muito boas comerciais, eu preciso ter pessoas muito boas na área financeira, eu preciso ter pessoas muito boas na área de gestão de pessoas. Essa diversidade de perfis é que faz a riqueza de um time. Vai entregar o resultado, né? Exatamente. Então, lidar e trabalhar com essas personalidades diferentes dentro do seu time, tá dentro do seu top 5? Tá. É um dos tópicos. O primeiro tópico que a gente coloca, Bianca, é contratar a pessoa certa, a pessoa corretamente. Os gestores, líderes, empresários, eles cometem um grande erro,
eles contratam pessoas quando eles estão precisando. Então, eu estou precisando de um novo vendedor, eu estou precisando de um novo gestor financeiro, eu estou precisando de uma nova atendente, eu vou contratar aquela pessoa. Quando a busca por esse talento deve ser proativa, a gente deve estar continuamente buscando contratar essas pessoas. Esse é o primeiro princípio que a gente traz aqui, é contrate as pessoas certas. Agora, lhe interrompendo um pouquinho, Claro, esse modelo de trainee, né, você colocar aquele funcionário que você vê uma capacidade, né, um potencial nele, ainda muito verde, prepará-lo, ele então faz parte desse processo, é importante para uma empresa? Faz parte. Eu tenho que contratar as pessoas certas, não só pessoas que já são maduras no mercado, que têm expertise, os skills necessários para o meu negócio, as habilidades necessárias, mas eu também tenho que formar pessoas. Sim. O time de casa, desafiar esse time, dar desafios para esse time, oportunidades para esse time vem como um cliente meu diz, vem com a faca nos dentes e brilho nos olhos, porque ele vê as oportunidades de crescimento. A nossa empresa é um exemplo disso. A maioria dos 20 sócios da Gomes de Matos, eu diria que 80% são formados dentro da própria Gomes de Matos ao longo desses 27 anos. Então, são pessoas que foram formadas, que começaram às vezes como estagiários, que se tornaram consultores, foram evoluindo para gerentes de área, né? Chegaram a diretores e hoje são donos do negócio. Então, vamos lá. Contratação, ponto número 1, ponto número 2. Contratar, mas no contratar ainda tem algumas dicas. Então vamos lá. Algumas dicas que eu peguei e trouxe aqui para você. Primeira coisa, busque caráter. Às vezes a gente busca a habilidade das pessoas, Bianca. O gestor, o empresário que está nos ouvindo, o líder que está nos ouvindo, ele busca o quê? As habilidades das pessoas. Mas a primeira coisa que a gente tem que buscar para a gente ter um time de alto desempenho é nós buscarmos coisas que são difíceis de ensinar. Porque o que eu consigo ensinar, eu formo. Eu trabalho dentro da minha empresa, mas caráter, eu não consigo mudar o caráter da pessoa, é muito difícil. Identificar isso na contratação, hein, Eduardo? Existem algumas dicas. Faça esse processo devagar, faça lento, não tenha pressa. Um outro ponto, faça testes comportamentais com essa pessoa e faça testes situacionais com essa pessoa. As empresas, as entrevistas que eu participo com os gerentes, diretores, eles cometem um grande erro. Quando eles vão contratar alguém, eles perguntam assim, pegam um currículo e dizem assim, me conte aí a sua experiência. Sim. A experiência é a última coisa que a gente deve buscar. A gente deve identificar se aquelas pessoas têm o caráter que nós desejamos. Se aquelas pessoas valorizam o trabalho, por exemplo, alguma dica que eu trouxe aqui, se elas trabalham em equipe, se elas valorizam esse respeito, se elas buscam autonomia. Então, primeira dica para a gente ter um time de alto desempenho é contratar a pessoa certa. Ok. Primeiro ponto. Segundo ponto. Segundo ponto, definir expectativas claras. Quais são minhas expectativas? Qual é a cultura do meu negócio? O que é que eu espero da pessoa que vem trabalhar na minha empresa? Então, por exemplo, na nossa empresa, tem um comportamento que a gente valoriza muito, que é pontualidade. Então, é muito mais fácil eu fazer com que uma pessoa dê certo, que ela já tem essa característica pessoal dela, de pontualidade, do que eu implantar a cultura de pontualidade numa pessoa que é impontual. Então, isso vai acabar sendo individual de cada organização. Individual de cada organização. E não adianta a gente pegar, por exemplo, a cultura da AB InBev, a cultura do Google, a cultura da Magalu, da XP Investimentos, que estão tendo empresas de sucesso, pegar a cultura deles e trazer para dentro da nossa cultura. Não, não adianta. Porque são as nossas crenças. As crenças da liderança da empresa é que tem que efetivamente moldar aquela cultura organizacional. Então, definir expectativas claras, né? Esse é o ponto. Porque assim, quando eu defino esses comportamentos, eu defino como as pessoas tomam decisões, como as pessoas se relacionam com as outras e como as pessoas dedicam o seu tempo. E isso gera comportamentos, esses comportamentos geram os resultados. Então, para eu ter um time de resultados, eu tenho que trabalhar no caráter, na crença, nos valores das pessoas para que a gente consiga ter isso aí. E isso é trabalhado no dia a dia? No dia a dia. Eu tenho que trabalhar isso constantemente essa formação, como você colocou, bem colocou, essa formação ela é contínua no dia a dia, através de uma... Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, quais eram coisas que eram fáceis de ensinar e quais eram as coisas difíceis de ensinar. Os times de alto desempenho, as pessoas que têm alto desempenho, normalmente são aquelas pessoas que o que é difícil de ensinar, elas já possuem. Então vamos lá, terceiro ponto.
Terceiro ponto, não cometa o microgerenciamento. Grandes profissionais cometem esse grande erro de microgerenciar as pessoas. Vamos explicar o que é isso aí para quem está nos assistindo. Microgerenciar é fazer o comando, cobrança e controle. É dar uma tarefa e perguntar, você fez? Deixa eu olhar, ver se eu aprovo, não aprovo. Você tem que dar autonomia às pessoas. Você tem que definir as suas expectativas, deixar muito claro para as pessoas quais são essas expectativas, quais são os resultados. Ora, por exemplo, a pandemia agora, onde nós passamos praticamente 2 anos e hoje ainda estamos nesse processo de trabalho híbrido, né? Então, como você vai fazer o microgerenciamento de uma pessoa que às vezes está a 2.000 quilômetros à distância de você? Não dá para fazer esse microgerenciamento. E por que eu preciso fazer isso quando eu estou fisicamente presente? Então, não preciso fazer isso. Mas você precisa confiar na sua equipe para isso, né? Preciso definir o resultado. Sim. Quais são os resultados, quais são as suas entregas que você tem, quais são os seus compromissos que você tem com a equipe. E quando você faz isso, através de um propósito, que as pessoas encontram significado naquele trabalho, que as pessoas são reconhecidas e valorizadas por aquele trabalho, você não precisa fazer esse microgerenciamento. Sabe aquele ditado antigo de dizer assim, Bianca? Olho do dono é que engorda o boi? Esse ditado está totalmente ultrapassado. O dono tem que dar uma olhada, mas de vez em quando. Não precisa estar olhando constantemente para engordar o boi, não. Agora, essa palavra autonomia, você traz muito aqui para esses nossos bate-papos do JC Business, né? Uhum. As empresas, os empresários, eles já estão abertos a esse novo modelo de gestão, pelo que você vê aí no mercado? Já. As empresas que estão tendo sucesso, já. As empresas que estão se adaptando à nova economia, adotando uma nova gestão, esse novo modelo de gestão, porque assim, o mundo mudou. E se as pessoas, e os empresários e os líderes não se adequarem a essa nova realidade, a esse novo mundo, eles vão ficar para trás, as empresas vão perder sua relevância e tem a sua sobrevivência ameaçada. Então, as empresas que estão tendo sucesso são as empresas que estão adotando essas novas técnicas, times autogerenciáveis, metodologias ágeis, acabando com esse comando, cobrança e controle, substituindo esses 3 Cs de comando, cobrança e controle por coragem, colaboração e cocriação. Isso acaba despertando também a criatividade e as inovações dentro das organizações. Sem dúvida. Já que o colaborador vai estar livre, né, para agir e pensar. Sem dúvida. Ontem nós estávamos participando de uma reunião de um cliente nosso e o presidente da empresa relatando o quão feliz ele estava de ver os resultados quando ele deu autonomia para as pessoas. A gente estava discutindo nessa empresa, Bianca, a gente foi fazer uma grande mudança de sede. E tinha 2 empresas separadas, esse grupo tem 2 empresas separadas. E nós estávamos em muita dúvida se juntávamos, se deixávamos separadas as empresas e tal. E aí, numa das nossas discussões, vamos perguntar ao pessoal o que é que eles acham. E aí perguntamos aos funcionários, o que é que vocês acham? Nós devemos juntar, nós devemos manter separados? E todos eles disseram, não, devemos juntar, mas manter separado. É o mesmo prédio, o mesmo local, mas tem uma certa divisão porque os negócios são diferentes. Entendi. Já temos 3, vamos para a 4 agora. Quarta é o grande problema da humanidade, né? Comunicação. Boa. Comunicação consistentemente. Então a gente tem que usar a comunicação para falar, entender, perguntar se as pessoas estão felizes, quais são as dificuldades que elas estão tendo no trabalho dela diariamente, como você, como líder, pode eliminar esses bloqueios, como você pode contribuir para que ela tenha mais sucesso. Então é se comunicar constantemente, saber se a pessoa está feliz. Você está feliz aqui com a nossa empresa? Então essa comunicação do líder, o líder hoje é um grande mentor, o grande líder é um grande coach hoje. Então ele tem que fazer esse processo de comunicação, ser constante, entender, realmente conhecer a sua equipe. O líder que não conhece a equipe não pode ter um time de alto desempenho. Isso deve ser feito também no dia a dia ou em períodos? Você junta ali a equipe, pergunta, é individual? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, para dar essa dica para quem está nos assistindo. Deve ser as 2 formas. Nós devemos fazer momentos com o time todo, porque isso dá integração, há compartilhamento de experiências, de aprendizados, de dificuldades, mas também há momentos individuais de mentoria, onde a gente faz o mentorado mentoria dessa pessoa, para que ela possa ter um alto desempenho. A gente pode também dizer onde ela está acertando, onde ela pode melhorar, o que é que ela deve parar de fazer, que não está gerando resultado para ela.
a gente gerar alguns insights, algumas reflexões para que essa pessoa possa ter um alto desempenho melhor. E não só ouvir, mas executar também, né, o que é solicitado nessas reuniões. Ah, com certeza. O que a gente diz sempre é walking the talk. Ou seja, faça o que você fala. Então não adianta você falar uma coisa e fazer diferente. Não adianta. Então, isso, quando a gente assume a liderança de uma organização, seja um gerente, diretor, supervisor, empresário, você é colocado numa vitrine. Sim. E as pessoas estão olhando constantemente para você. O que você está fazendo, quais são os teus comportamentos, como você dedica, né? Quando alguém vai falar, por exemplo, com você, tem uma coisa importante para falar contigo. Aí você está aqui no celular, pois fale. Sim, diga aí o que é importante. Só essa postura, você está dizendo, o que você vai falar para mim não é importante e você não é importante, o que é mais importante é o que eu estou dedicando tempo aqui. Temos que acabar com esse negócio de que o ser humano é multidisciplinar. Isso é mentira, não é verdade. A gente faz uma coisa de cada vez. Se a gente quiser fazer tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo bem feito. Postura de líder, né? Vamos para o quinto? Bora. Liderar com empatia. Você tem zelo pela sua equipe, você cuida da sua equipe, você tem carinho pela sua equipe com o projeto de vida dessas pessoas, né? Você dedica tempo para isso, você dá espaço para que essas pessoas cresçam. Então essas são 5 dicas que eu coloquei. Esse liderar com empatia, eu acho que resume tudo aquela questão do amor, sabe? As pessoas sentem quando você tem amor verdadeiro por ela, quando você dedica tempo para elas, quando você está preocupado em desenvolvê-la. Então, assim, hoje, a relação de trabalho que vai dar certo dentro da nova economia, que a gente coloca no livro A Nova Gestão, né, que a gente lançou no final do ano passado, é que justamente é uma aliança, Bianca. A empresa tem que dizer assim, eu vou proporcionar o teu sucesso como profissional e você vai proporcionar o nosso sucesso como empresa. O que nós podemos fazer juntos para nós dois termos sucesso, né? Então, essa é a nova forma de liderar times para que a gente tenha times de alto desempenho, times que entreguem resultados, que tenha densidade de talentos, como a gente falou das seleções de 70 e 82, como o Dream Team dos Estados Unidos. Tem que ter densidade de talentos, porque outra coisa também que desmotiva muitas pessoas é trabalhar com gente incompetente. Sim, verdade. Né? Você é competente, você se dedica, você tem energia, e ali do teu lado tem um colega teu que não entrega, que é relapso, né? Que não está comprometido com aquela entrega, em ganhar o jogo. Isso desmotiva muito quem tem talento. Agora, Eduardo, dentro dessa última característica que você apontou, da empatia, eu gostaria de saber, todo gestor tem perfil para ser um gestor líder, com todas essas características, todos esses cuidados, ou é de pessoa para pessoa também? A liderança, ela pode ser aprendida. Sim. Eu posso aprender a ser líder, eu não nasço líder, né? Eu sempre faço uma brincadeira que eu digo assim, na maternidade a gente não olha e diz, esse aqui vai ser líder, esse não vai, esse não vai. Não tem isso. Algumas pessoas têm algumas habilidades natas que facilitam esse processo. Tem algumas pessoas que é mais difícil esse processo. Mas assim, o importante não é o perfil do líder. Durante muito tempo se discutia assim, qual é o perfil do líder? Então existem 200 livros, 200 autores dizendo qual é o perfil ideal do líder. E o pai da administração, o cara que eu mais respeito em gestão, chamado Peter Drucker, ele diz o seguinte, eu trabalhei com gente que era extrovertida, trabalhei com gente introvertida. Eu trabalhei com gente que gostava de gastar, trabalhei com gente que era... Mão fechada. Eu trabalhei com pessoas extremamente, vamos dizer assim, vulneráveis, que demonstravam sua vulnerabilidade, e trabalhei com pessoas extremamente fechadas. O importante não é o perfil do líder, o importante é o que o líder faz. O que é que ele faz no dia a dia, como ele se comporta no dia a dia, como ele dá atenção no seu dia a dia, como ele forma as pessoas no seu dia a dia. Isso é o que faz um líder ter um time de alto desempenho. A gente está com o tempo já quase, né, estourado, mas eu gostaria de saber se a competitividade dentro desse grupo, dessa equipe, ela é importante também ser estimulada pelo líder. A competitividade é importante, mas a competitividade de nós como time sermos o melhor time. Tá. E não eu ser melhor do que você. Não é individual. Não é individual. Claro que eu preciso destacar os feitos individuais, é óbvio, né? Então, por exemplo, a gente está vendo agora, está acontecendo as playoffs
do NBA americano. Então, por exemplo, tivemos agora o nome dele é complicadíssimo, aquele grego lá, que fez 33 pontos no jogo ontem e levou o time dele agora para a semifinal da NBA. Então, esse cara precisa ser destacado, precisa ser reconhecido, valorizado e tal. Precisa para ele se motivar cada vez mais. Eu tenho que incentivar a competitividade para cada um ser melhor do que ele pode ser hoje. Boa. Porque cada um é diferente. É verdade, boa. Né? Bom, a gente sempre pede aqui uma dica de livro, mas você trouxe o seu livro, então eu gostaria que você falasse dele. Legal. Bom, a Nova Gestão tem o prazer de best-seller, né? Hoje já vendeu mais de 2.000 livros nesses 3 meses, 4 meses de lançamento. E a gente traz essas dicas aqui, não só sobre como montar um time de alto desempenho, como ter um time extraordinário, mas também dicas sobre estratégia, sobre crescimento de vendas, né? São tópicos que a gente fala sobre esse aqui. Mas tem também um muito bom, Bianca, você me permite? Claro. Que é Players de Impact, Impact Players, ou seja, jogadores que dão impacto. Então, esses jogadores que dão impacto são essas pessoas diferenciadas e que a gente deve buscar. É de uma autora americana que eu tive agora recentemente nos Estados Unidos e comprei o livro dela lá, chamada Liz Wiseman. Liz Wiseman ela fez uma pesquisa justamente para identificar quem são essas pessoas que fazem um time ter alto desempenho. Boas dicas, né? E a leitura, né? O conhecimento é importante também para quem está nessa. Obrigada mais uma vez, é sempre muito bom receber você aqui no JC Business e até a próxima. Obrigado, Bianca. Eu que agradeço, espero que as dicas sejam importantes para os líderes, gestores, empresários e que contribua para a empresa dele ser mais competitiva, seja mais longeva. Tá certo. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Bom, esse foi mais um JC Business, né? Se você gostou do nosso conteúdo, deixa seu like e não esquece de ativar as notificações para sempre ouvir o sininho quando uma entrevista nova subir para o canal do GC Mais no YouTube. Aqui é sempre assim, uma conversa para despertar a sua visão para o mundo dos negócios. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.